Bom dia, amigo web telespectador, amiga web telespectadora da AltV, a TV da internet. Estamos começando mais um Agropapo, o seu talk show do agronegócio. No Agropapo você já sabe, nós acompanhamos aqui o setor que vem sendo a exceção positiva da economia brasileira nos últimos anos, o agronegócio. Então você fica por dentro de todas as questões políticas em torno do setor, da economia, tecnologia, leis e também outros assuntos correlatos ao agronegócio. Afinal de contas, o agro está presente em tudo no nosso dia a dia. Então o Agropapo também traz reportagens e entrevistas, por exemplo, sobre gastronomia, saúde, moda, entretenimento, turismo rural, enfim, N assuntos que circundam o agronegócio, o setor aí que tem expressiva participação na nossa economia e na economia do país e vem segurando as contas aí do Brasil nos últimos tempos. Bom, no Agropapo, se você quiser rever este e outros programas, basta acessar lá o YouTube e digitar Agropapo. Também não deixe de curtir a nossa fanpage, que é facebook.com/agropapo, e o nosso perfil no Twitter, @agro_papo. O Agropapo também está presente no Google+, Google+, e também no LinkedIn. Bom, nesta edição de hoje aí teremos mais uma vez no terceiro bloco a participação mais que especial do nosso colunista, mais que especial também, o Fábio Halson, da Paralax Consultoria, que vai fazer aí um diagnóstico aí dos mercados agrícolas, aí, das principais commodities, dando uma ênfase aí justamente à questão, por exemplo, do feijão e do arroz aí, que estão numa alta aí significativa aí nos últimos tempos, problemas climáticos, questão também de uma maior margem aí para o varejo. O Fábio vai dar aí uma análise em cima disso e projetar aí quais serão as movimentações para estes e outros mercados agrícolas. Mas para começar o nosso Agropapo, talk show do agronegócio de hoje, eu tenho aqui o prazer de receber o Davi Roquette, que é o diretor executivo da ANDA. Davi, a ANDA, que é a Associação Nacional para a Difusão de Adubos, enfim, a entidade aí que representa aí o setor justamente de fertilizantes aqui no país. E o Davi vai falar aí justamente sobre esse segmento absolutamente estratégico, fundamental para a produtividade do nosso agronegócio, da nossa agricultura e muito mais. Davi, é um prazer, uma satisfação contar contigo aqui no Agropapo. Ronaldo, satisfação imensa de estar aqui. Super bacana o seu programa, muito educativo, tenho uma honra estar aqui com você. Legal, meu caro. Bom, para a gente começar, vamos começar pelo começo, por uma boa novidade aí, que vai ser justamente até apresentada no próximo congresso da ANDA, né, em agosto. Uma campanha que a entidade está desenvolvendo aí em nível internacional, nacional, justamente chamada Nutrientes para a Vida, né, justamente para contar aí justamente a importância dos adubos, dos fertilizantes aí para a produção agrícola e para a nossa alimentação em si. Conta tudo para a gente, Davi. Isso daí, Ronaldo. Muito obrigado. Nós vamos ter o prazer de fazer o lançamento da iniciativa brasileira do Nutrients for Life americano, que é a sua irmã americana. Então nós temos aqui agora, com muita honra, o Nutrientes para a Vida. Perfeito. Então no dia 29 de agosto, no Hotel Renaissance, nós vamos estar então fazendo o lançamento desta iniciativa que você já muito bem colocou, tem essa missão, que é educar e passar informações para a sociedade. Perfeito. Com uma principal característica, e fundamental e essencial característica, que é o embasamento científico. Tá, o argumento técnico, né? Técnico-científico através de instituições renomadas e reconhecidas internacionalmente. Justamente um desafio aí também de quebrar mitos, né? De esclarecer questões em torno dos fertilizantes, assim como o universo, o segmento dos defensivos agrícolas, dos agroquímicos. Os fertilizantes também são absolutamente estratégicos, como a gente pontuou antes, fundamentais aí para a produção agrícola, mas são cercados aí por uma série de mitos também que precisam ser esclarecidos, como você falou bem, de uma maneira científica e didática, né? Exatamente, Ronaldo. E um programa como o seu vem muito a nos auxiliar de uma forma muito positiva, porque ele vai estar gerando informação, mas não desinformação. Nós temos acompanhado em vários setores da nossa economia, às vezes muito achômetro, usando entre aspas de fato, uma terminologia mais simples, que é o achômetro. Não tem achômetro no Nutrientes para a Vida. Ali todos os artigos têm embasamentos científicos reconhecidos por organismos internacionais e quer dizer, então é o estado da arte do conhecimento para exatamente, ao invés de criar resistência,
criar conflitos desnecessários e improducentes para toda a cadeia, ao contrário, mostrar a complementariedade e a importância de todos os insumos, por exemplo, e o papel de cada um deles para o processo final, né? Que é o alimento. Exatamente. O alimento para nós e para os animais. Né? Até pegando o gancho aí na tua boa resposta, meu caro, eu gostaria que você pudesse exatamente pontuar de uma maneira bem didática aí, enfim, até para justamente o Agropapo ter essa audiência, não só no campo, mas também justamente nesse desafio de contar o agronegócio para as cidades. O que são os fertilizantes em si? Fertilizante, adubo é a mesma coisa? Qual é a importância deles para a produção agrícola? Do que são feitos? Enfim, esse é um ponto importante. Muito bom, Ronaldo. Os fertilizantes nada mais são, esse nada, na realidade, ele tem uma grande importância econômica, porque ele, na realidade, ele é a base da produtividade agropecuária, ou seja, ele é o alimento das plantas. Perfeito. Né? Ou seja, ele é o produto que carrega, que transporta os nutrientes para as plantas. Então as plantinhas, se elas não comerem, elas morrerão. Sim. Né? Ou terão desenvolvimento comprometido. E, portanto, a produção e o volume de produção, o volume de alimentos comprometido. Então, o que são os fertilizantes? São os produtos que transportam os nutrientes, que é o alimento para a planta. Perfeito. E dentro desse contexto aí, cada vez mais a tecnologia em torno do desenvolvimento dos fertilizantes é uma tecnologia que busca justamente transformar-se em produtos cada vez mais amigáveis ao meio ambiente e à saúde de quem aplica, a saúde do alimento, a saúde da população, né? Exatamente. Os fertilizantes, por sua natureza, eles são obtidos da própria natureza. Então, por exemplo, você vai observar, se nós estudarmos com mais carinho, com mais profundidade, então são produtos extremamente amigáveis, totalmente saudáveis para a planta, desde que eles sejam utilizados de uma forma adequada, com as boas práticas para esse uso eficiente. Sim. Se eu pegar, até usando esse Pode exemplo, atender o telefone, não tem programa ao vivo, é assim mesmo. Eu vou só desligar. É assim mesmo. Dona Irene. Não. Aí você fala depois Irene, com desculpa, ela. mas eu vou ter que desligar agora. O que acontece? Pegando o exemplo aqui do copo de água. Sim. Se eu ingerir, ao invés de apenas esse pouquinho de água que eu estou com sede agora, e tomar 10 litros de água, eu posso morrer intoxicado por água. Sem dúvida. Então, na realidade, para qualquer substância, nós temos que respeitar a ciência. Perfeito. Nós precisamos respeitar o conhecimento. Então, se você usar os insumos de uma forma geral, de uma forma responsável, adequada, racional, o meio ambiente vai agradecer. E eu até aproveito para te dar um número que eu até atualizei para fazer uma apresentação semana passada no IBRAC, que é o Instituto Brasileiro de Estudos do Comércio Internacional, né, e defesa da concorrência. E está dando em primeira mão aqui no Agropapo. Exatamente. Se você considerar a safra de 76, 77, que tinha uma produtividade de 1,59 toneladas por hectare, e você pegar a produtividade agora em 2014, 2015 da safra, que dá 3,6, e se nós não usássemos o pacote tecnológico, que é a soma dos insumos, e adentrássemos novas áreas, perfeito, para ter, usando aquela mesma produtividade, nós então estaríamos adentrando 103,7 milhões de hectares de novas áreas. Que é maior do que a área já hoje utilizada na produção de grãos. Né? Bem maior. Ou seja, quase o dobro. Exatamente. Talvez, eu até ouso dizer, que seja o maior case de sustentabilidade do mundo. Sim. E aí a gente vê a importância do cerrado brasileiro dentro desse número. Tem um efeito poupa-terra absurdamente significativo. Gigantesco. Né? Mais de 100 milhões de hectares de áreas foram deixadas conservadas e avançamos em produtividade. Exatamente. Muito bem, meu caro. Bom, a gente está terminando o primeiro bloco, mas no segundo bloco eu quero conversar contigo
já numa perspectiva diferente, falando um pouco mais do mercado, como é que foi o mercado nesse primeiro semestre, quais são as expectativas aí para o segundo, a grande safra de grãos aí que teremos pela frente. Muito bem? Prazer. Muito bom. Nós vamos ao primeiro intervalo do Agropapo, seu talk show do agronegócio aqui na AltV, a TV da internet, nesta nossa boa conversa aqui com o David Roquette, diretor executivo da ANDA. Segundo bloco mais com ele, no terceiro nosso colunista mais especial, Fábio Halson da Paralax Consultoria. Vamos ao primeiro intervalo e voltamos já já. A população mundial tem crescido rapidamente e seguirá avançando nas próximas décadas. De acordo com a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, até 2050 seremos 9,3 bilhões. Você sabe como vamos conseguir alimentar tanta gente? Entre outros fatores, consciência e manejo integrado às modernas tecnologias. A Andef protege a agricultura brasileira e defende essa causa. Andef, acreditar é o nosso alimento. Dengue, zika, chikungunya. Falamos ao vivo do Mundo Consciente. Aqui todo mundo tampa a lixeira, tira a água do pneu, põe areia no vaso de planta. Nossa, quanto mosquito aqui! Ô vizinho, colabora aí. Por que você ajuda a mudar? Porque eu quero um mundo consciente. E você? Pecuarista, dobre seu lucro na seca com Vemax Virginia Amicina. Veja o que especialistas dizem sobre esta tecnologia. E a Virginia Amicina, na verdade, tem viabilizado um sonho de mudança da rentabilidade dos pecuaristas que participam conosco. Então, acho que a Virginia Amicina é uma tecnologia que veio para ficar. Nós já temos vários clientes utilizando essa tecnologia com resultados fantásticos. Não dá para deixar de utilizar. Exija Virginia Amicina no mineral do seu rebanho. Vemax Virginia Amicina. A dose certa para produzir mais. Na última década, os transplantes de órgãos cresceram 84%. As cirurgias cresceram 619%. E os atendimentos de urgência cresceram 627%. As doações de sangue precisam acompanhar esse crescimento para atender a milhares de pessoas que dependem da sua solidariedade. Esse gesto está em suas mãos. Seja para quem for, seja um doador. Procure um Hemocentro mais próximo. E voltamos com o Agropapo, seu talk show do agronegócio aqui na AltV, a TV da internet. O Agropapo que tem justamente dois grandes propósitos. Ao mesmo tempo, mostrar para os tomadores de decisão do agronegócio quais são as tendências de consumo, enfim, o que a população, tanto doméstica, do mercado interno, quanto internacional, vai estar consumindo ou quer estar consumindo daqui para frente, enfim, uma nova geração de consumidores aparecendo, os milênios, enfim, há grandes transformações nesse sentido. O agronegócio precisa estar por dentro dessas tendências, enfim, e ao mesmo tempo contar para o universo urbano quais são as especificidades, quais são as particularidades do campo. Então o Agropapo tem esses dois propósitos, esses dois objetivos, esses dois vetores. Bom, vamos continuar aqui a nossa boa conversa com o David Roquette, diretor executivo da ANDA. Davi, a gente falou no primeiro bloco aí justamente desse desafio de comunicar melhor a importância dos fertilizantes para a produção de alimentos, mostrar isso para a sociedade. Agora vamos falar um pouquinho de mercado, o bloco agora mais voltado para o campo mesmo e tudo. Como é que foi o desempenho do setor nesse primeiro semestre, relação de troca para o produtor, enfim, como é que ficou isso? Boa pergunta, Ronaldo. Esse primeiro semestre nós tivemos os dados até maio já consolidados. E então, se você observar os números, né, nós já tivemos uma recuperação. Por que recuperação? Porque nós já estamos com 12,7%, vamos arredondar para 13% de crescimento de janeiro a maio de 2016 em relação a janeiro a maio de 2015. Perfeito. Com 13%. Tá. Embora o referencial de 2015 não seja o padrão. O padrão, porque 2014 nós tivemos o quarto recorde histórico de entregas de fertilizantes no país, com 32,2 milhões de toneladas entregues. Perfeito. Agora, infelizmente, em 2015, como a maioria
dos setores da economia, o setor de fertilizantes também sentiu Sim, inevitável. o baque e tivemos uma redução em volume, entregas de 6,7%. Mas esse ano, então, já demonstra uma recuperação. Perfeito. E um dos principais fatores que motivam essa recuperação é a relação de trocas, que vem sendo favorável ao produtor. Tá. Ao longo desses meses, né? Cuja uma das explicações importantes é a queda dos preços fertilizantes no mercado internacional. Perfeito. Né? E mesmo em virtude de nós temos uma importação em termos de NPK em torno de 78% Tá. da nossa oferta, nós importamos atualmente. Tá. Então, em virtude do câmbio em valores, vamos chamar assim, também expressivos, há um contrabalanceamento, né? Tá. Porque quando você tem a questão do dólar, valorização, você então gera um viés também de recuperação desse preço. Tá, então correto. tem que estar sempre avaliando esses dois momentos e a volatilidade no Brasil é muito grande. Muito né? grande. Muito significativo. Então uma hora você pode estar, do seu ponto de vista do produtor, melhor, um pouquinho pior, mas se você analisar essa curva desse ano, a relação de trocas é favorável. Tá. Né? O volume de crédito também aumentou um pouquinho em relação ao ano passado. Então isso tem, ao contrário das questões climáticas que a gente tem sofrido esse ano, mesmo assim a gente está tendo uma recuperação. Tá. Então, para esse... A cana melhorou um pouquinho, desculpa. Perfeito. Imagina. O programa é seu. O programa é do convidado. E para esse próximo aí ciclo, essa próxima temporada grande aí de plantio de grãos aí no verão, você então avalia que o produtor vai estar mais bem preparado em termos de pacote tecnológico de fertilizantes e adubos? A nossa esperança é que sim. A gente acredita que por esses fundamentos, né, e por essas oportunidades até de efetuar, de repente, uma aquisição maximizando o valor do ativo financeiro do produtor, no momento de uma relação de trocas favorável a ele, ele motive essa demanda também, né? Agora, pegando um gancho numa resposta tua aí, Davi, um grande desafio que sempre se comenta em relação justamente aos fertilizantes e adubos é ainda a dependência do Brasil muito significativa justamente da importação de matérias-primas que compõem, enfim, que formam os fertilizantes e tudo mais. Como é que você avalia isso? Isso aí realmente é um risco estratégico que a nossa agricultura tem? Quais são, vamos dizer assim, as políticas públicas ou iniciativas de negócio que poderiam, de certo modo, amenizar ou equilibrar essa questão da importação? Como é que você diagnostica isso, Davi? Essa é uma outra questão, acho que muito importante, né? Muito vital para o nosso país, né? Pela importância estratégica e de soberania de país em relação a fertilizantes. O que ocorre, eu acho que trocar uma experiência com vocês, eu acho que um dado importante é que o Brasil é o 4º maior consumidor de fertilizantes atualmente. Perfeito. Na frente do Brasil nós temos, primeiramente, a China. A China sozinha consome 33% do adubo. Tá. Você joga 1 quilo na terra, o chinês está consumindo 330 gramas. Tá. O indiano, desse 1 quilo, ele está consumindo 170 gramas, 17%. E os americanos consumindo 120 gramas, 12%. Perfeito. Somando esses 3 players, vamos chamar assim, eles consomem 62% de todo o adubo mundial. Perfeito. E o Brasil, Davi? O Brasil consome 6%, 6,5% de todo do volume mundial. Tá. Porém, quando você compara o Brasil com esses 3 outros maiores mercados, você vai chegar à conclusão que nós temos a maior taxa de crescimento de consumo em relação aos países. Ou seja, o Brasil está, pela nossa pujança, todas as variáveis, pela força do setor, enfim, clima, fazemos cada vez mais com menos. Exatamente. Esse é um ponto fundamental. Exatamente. Então, isso mostra primeiro a importância do Brasil relativa em termos de crescimento, mas ao mesmo tempo nos mostra
a sua representatividade no share mundial. Perfeito. Né? O que nos também nos ajuda a entender a questão do porque o Brasil é um tomador de preços, né, de fertilizantes, que são definidos então pelo mercado internacional. Perfeito. O segundo ponto é que o Brasil hoje, em relação à sua oferta, que é a produção mais a importação, ele importa 78% do NPK. Tá. Considerando o NPK junto. Agora, se você separar, por exemplo, o caso do potássio, a gente importa 96% do potássio, né? 70% do nitrogênio, Tá. né? E o fósforo já é mais equilibrado, né? 45%, 50% já é mais equilibrado. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, por outro lado, o mundo hoje globalizado, existe um equilíbrio entre exportações e importações. Tá. Então é importante, lógico, o Brasil promover, motivar, incentivar ao máximo a oferta de fertilizantes. Desenvolver novas áreas. Exato, isso é nosso muito território. importante. Isso é muito importante para, vamos chamar assim, diminuir essa dependência. Tá. Agora, ser independente 100% é uma outra análise, é uma outra um outro discussão. contexto, né? E o mundo atual das relações internacionais de comércio nem prevê muito mais esse tipo de posicionamento. Né? É uma relação de trocas. Relação de troca. De trocas, Nós né? fornecemos alimentos, energia limpa, e eles nos fornecem os fertilizantes. Exatamente. Agora, quanto mais nós pudermos, logicamente, fomentar, incentivar a nossa indústria, que é fundamental, é importante, vai ser melhor para todos nós. Tá. Dentro do que for possível. Né? Então, aí entra também uma discussão muito ampla do custo Brasil. Claro. Porque hoje é mais difícil do que há 6, 7 anos atrás você investir em fertilizantes, por exemplo. Então tem todas as questões que nós vivemos no ano passado, o risco, insegurança jurídica. Tá. Isso acaba bloqueando os investimentos, novos negócios. Exatamente. Tem uma série de fatores, a infraestrutura e logística. Se você pegar um único porto hoje no Brasil, que importa em torno de 50% dos fertilizantes no Brasil, se você considerar os últimos 10 anos, nós temos uma demurragem, aquela sobreestadia que o navio fica parado no porto, em torno de $10 por tonelada. Tá. Ou seja, a gente perde 800 milhões de dólares em 10 anos, ou seja, 80 milhões de dólares por ano, a gente joga literalmente no lixo no mar, né? Poderíamos investir em construir novos terminais, que nós precisamos e muito. Sim. Mas, infelizmente, por uma série de causas, por exemplo, 40% das causas é por causa da chuva. Sim. Se chove, você não consegue carregar. Tá. Então, esse tipo de coisa, pessoal, entre nós aqui, e nós os brasileiros, tudo, nós né? temos condições de Temos que melhorar. esclarecer essa questão. E esse porto, por exemplo, vem fazendo um trabalho muito bacana, muito bem feito, e essa taxa ela tem diminuído nos últimos 5 anos, mas quando você considera a taxa acumulada nos últimos 10 anos, você vê que a curva continua flat. Tá. Entendeu? Porque tem a questão do volume também que você está carregando, né? Então, a nossa parafernália, a nossa colcha indecifrável de política tributária, de questões do controle tributário. Tá. Né? Então é uma questão hoje para você estar em compliance com as melhores práticas, né, tributárias, etc. É um controle gigantesco de acompanhar o número de modificações, de mudanças, etc, etc. Então a complexidade do sistema tributário. Sim. Agora, para a gente fazer um enlace desse teu preciso e ótimo diagnóstico, Davi, essa questão da dependência, assim, você não vê como algo crasso assim, para o nosso agronegócio, né? Faz parte do jogo da globalização, né? Vamos dizer assim. Exatamente. Por outro lado, nós poderíamos desenvolver áreas internas se tivesse um ambiente melhor, né? Exatamente. Eu vou te dar um exemplo prático. Você pega no nosso terceiro
Congresso Brasileiro de Fertilizantes, nós divulgamos na esperança de investirmos 18 bilhões de dólares em projetos que poderiam estar prontos o ano passado, que iam equilibrar um pouco esta balança. Essa balança. Tá certo? E agora, a coisa infelizmente, só parte desses 18 bilhões de dólares foram investidos. Mas por quê? Por uma série de questões ligadas ao custo Brasil, principalmente. Então esse é um desafio que acaba, obviamente... É um desafio que, por hora, às vezes ele motiva, mas o ambiente... A imprevisibilidade é tão grande, né? A insegurança jurídica. Diz a própria regra que você, uma hora o seu VPL, né, o seu valor presente líquido, está maior que zero, você decide investir. Aí passa um tempo, ele fica menor que zero, porque novas regras acontecem. Acabam aparecendo do nada. E quando a gente fala de matérias-primas para fertilizantes, nós estamos falando de projetos de 3 bilhões de dólares por milhão de toneladas. São projetos de escala e de intensividade de capital. Então, para se tomar uma decisão desse porte, você precisa ter um mínimo de um ambiente sem dúvida, mais previsível e tranquilo para poder trabalhar. Você não pode ter a mudança na regra do jogo quando o jogo já estiver acontecendo. Por exemplo. Exato. Esse é um ponto importante. Para a gente fechar, Davi, já é um jargão aqui do Agropapo, boa conversa, acaba passando rápido, infelizmente. Vamos fazer novos programas sobre o assunto e tudo mais, mas eu quero que você possa finalizar justamente falando de um mercado que vem em ascensão nos últimos tempos, que é justamente o mercado de fertilizantes especiais, né? Como é que você vê esse segmento aí que cresceu nos últimos anos? É interessante. Eu diria para você o seguinte, o que é especial? O especial para um cliente é o produto que atende a sua necessidade. As suas necessidades e usando uma linguagem, vamos chamar assim, mais rebuscada, que supera as expectativas dele. Perfeito. A qualidade total não basta você só atender. É necessário você superar as expectativas do seu cliente. Correto. Então, tudo que é especial, primeiro a gente precisa ter um certo cuidado. A palavra especial, quando a gente diz especial, a gente nos conduz que possa existir também produtos convencionais ou não especiais. Aí é um cuidado. E como nós estamos informando a população, que isso é muito importante, primeiro deixar claro que não há previsibilidade em lei do que é um produto especial. Isso foi um nome que surgiu do mercado. É um nome importante que pode, logicamente, se aquele que está vendendo julgar que o seu produto é especial, ele vai ser especial. Mas não é uma terminologia Mas não é uma terminologia. Então, eu considero todos os fertilizantes especiais, nesse sentido. Certo. Tá? Todos são especiais. Por quê? Porque sem eles não existe vida na Terra. Não existiria. Não haveria plantas, não haveria os animais que não se alimentariam e nós não estaríamos aqui. E mais ainda, não haveria paz na Terra. Sem dúvida. Porque na história das guerras, principalmente, ou eram vamos chamar assim, estratégias de aquisição de geográficas, geopolíticas ou alimento. Casa que não tem pão, tem pedra. Sem dúvida. O ditado italiano antigo. Então ele promove a paz porque ele dá alimentação, ele promove a alimentação. E através dessa produtividade, você pega que o preço da cesta básica ao longo dos anos caiu gigantescamente ao longo dos anos, através do trabalho do produtor rural usando a tecnologia que está disponível na época. Se não hoje, a gente estaria numa situação muito mais complicada. Então, o que eu digo? Se você estiver se referindo aos especiais, aos outros fertilizantes diferentes do grande volume que nós temos, que é o que gera os arranques de produtividade, etc., são essenciais, são importantíssimos. Perfeito. E são complementares. Correto. Então, por exemplo, os adubos orgânicos, a terra precisa de carbono. Sim. Precisa. Então, você fazer, por exemplo, uma adubação em um solo rico em carbono, você vai estar, na realidade,
dando um plus. Sim. Você vai estar melhorando a sua produtividade. Exatamente. Então são irmãos. Cada um tem o seu encaixe. Cada um E tal. tem o seu mercado, eles são complementares, unidos formam um time imbatível, imbatível, e todos são especiais, desde que tenham qualidade E segurança. e segurança, ou seja, desde que sejam sustentáveis. Muito bem, meu caro. Olha, o jargão novamente, boa conversa, passa rápido, Passa rápido. mas eu quero novamente agradecer a sua participação Uma honra, aqui no uma Agropapo, honra. foi uma grande satisfação. Foi uma entrevista absolutamente esclarecedora e também tanto para a sociedade, enfim, urbana e também quanto para o produtor rural, o setor do agronegócio, entendeu um pouco mais sobre a questão das relações de troca nesse momento. Muito obrigado, Davi. Já fica o convite aqui em público, no ar, para você voltar mais vezes. Uma honra. Conte conosco aí para que a gente puder colaborar. Muito bem. Obrigado. Bom, nós vamos a mais um intervalo do Agropapo. No terceiro bloco teremos a participação mais especial do Fábio Halson, nosso colunista aí, falando das principais commodities agrícolas. Vamos ao intervalo e voltamos já já. Entenda quão presente o campo está no cotidiano da cidade. Cenário Agro. Revista eletrônica com reportagens, entrevistas e artigos sobre agricultura e as boas propostas para se produzir alimento, fibras e energia, com respeito ao meio ambiente e às pessoas que cultivam a terra ou consomem seus produtos. Cenário Agro. O campo no seu dia a dia. Dengue, zika, chikungunya. Falamos ao vivo do Mundo Consciente. Aqui todo mundo tampa a lixeira, tira a água do pneu, põe areia no vaso de planta. Nossa, quantos mosquitos aqui! Ô vizinho, colabora aí. Por que você ajuda a mudar? Porque eu quero um mundo consciente. E você? Pecuarista, dobre seu lucro na seca com Vemax Virginia Amicina. Veja o que criadores como você dizem sobre esta tecnologia. Hoje, a Virginia no meu sistema de produção, ela é indispensável. O que eu estou tendo de resultado é justamente utilizando a Virginia. A Virginia realmente dá resultado. Já tenho recomendado para vários pecuaristas. Demorou, errou. Viu como é simples? Exija Virginia Amicina no mineral do seu rebanho. Vemax Virginia Amicina. A dose certa para produzir mais. E voltamos com o Agropapo, seu talk show do agronegócio aqui na AltV, a TV da internet. Nesse terceiro bloco teremos aqui novamente a participação mais que especial do nosso colunista Fábio Halston, que todos aí da audiência do Agropapo já conhecem. Enfim, o Fábio já dá o diagnóstico aí dos principais mercados agrícolas. Fábio, mais uma vez, satisfação contar contigo aqui. Vamos começar, meu caro, vamos falar aí sobre o feijão, o arroz aí, a grande polêmica aí do país nesse momento, preços na altura, como é que você diz isso? O feijão e o arroz, eles estão nessa polêmica agora, principalmente porque eles subiram muito, né? A gente vê aí o feijão sendo vendido a 15, 16 reais no supermercado, ou seja, impacta diretamente a renda do trabalhador, do consumidor, que nesse momento da economia aperta mais ainda, né? Porque a gente está vendo um empobrecimento, uma queda na renda da população, um aumento na taxa de desemprego que deve continuar até ali metade de 2017. Talvez no final a gente consiga ter alguma recuperaçãozinha, mais estabilidade na economia. Mas deixa eu te fazer uma pergunta para a gente dar um didatismo aqui do Agropapo, que é uma das nossas grandes propostas, justamente. Por que está caro o feijão e o arroz? Bom, o feijão, principalmente, eu acho que a gente tem dois motivos para ele estar caro. O primeiro foi um efeito climático relacionado ao fenômeno El Niño. Para aqueles que não sabem, o fenômeno El Niño é um aquecimento na água do Pacífico, o que trouxe um excesso de chuva, principalmente ali na região do Paraná, e uma maior escassez de chuva ali na região de Minas Gerais, região mais do Cerrado Mineiro, né, que tem uma produção de feijão importante. E isso, obviamente, a gente teve uma quebra na safra, uma queda na produção. Correto. A outra questão foi uma migração dos produtores para outras culturas também, pegando esses preços que nos anos anteriores foram, vamos
deixaram a desejar, né, na rentabilidade. É uma questão em mercadológica comparação e com a climática. soja, em comparação com outras culturas. Mas eu acho interessante a gente falar que não é só o feijão, né, que está nessa disparada. O arroz também teve um excesso de chuvas ali na região sul do Brasil, que também impactou bastante a produtividade. A gente teve o milho, agora que a segunda safra está vindo também com uma produtividade abaixo do esperado. A gente teve um aumento, até aumentou a área plantada, mas a produtividade vai impactar tanto que vai ter uma retração na produção. Sim, pelos problemas climáticos que tivemos. Exatamente. Sim, todos entrando nessa questão de problemas climáticos que afetou o Brasil inteiro e pode voltar a afetar ainda, né? Isso que eu quero te perguntar. Acho que é um fenômeno Laninha, né? Sim, um ponto aí, o que a gente pode dizer especificamente, insistindo nessa questão do feijão e arroz, porque são símbolos aí do nosso prato do dia a dia, né, que impacta diretamente o consumidor. O que dá para prever aí no curto prazo, no médio prazo aí para esses dois produtos? Sim, o que dá pra gente ter uma certa previsão vamos lá, se o fenômeno Laninha vier agora, principalmente pegando essas culturas na parte de verão, né, que já teria o plantio do feijão, essa seca pode novamente trazer uma quebra na produção, principalmente se a área plantada continuar nessa tendência de retração, né? Correto. Então, outra coisa, por exemplo, a gente está vendo um aumento no custo nos plantios agro em geral, né? Principalmente com essa questão da desvalorização cambial, enfim. Então, isso também pode impactar na produtividade. Ou seja, na minha opinião, eu acho que a gente vai ter aí principalmente para os grãos em geral, a gente vai ter pode chegar a um preço mais estável, só que estável para cima. Não vai voltar ao que era antes. Não vai, eu acho que até pegando um pouco do milho, esse milho a R$20, eu acho que a gente vai demorar um tempinho agora para voltar a ver, né? E muito bem, meu caro. E das outras commodities aí, o que a gente pode pontuar aí desse último período aí de análise da Paralax, jogando um pouquinho para frente, da soja, do açúcar? Sim, o açúcar, a gente viu o açúcar voltando a subir agora, né? Chegando já passando os R$85 a saca. Isso num momento em que normalmente tem uma retração, principalmente por uma questão sazonal da evolução da própria colheita, né? Da cana-de-açúcar. Mas isso por quê? Porque o mundo vai ter está tendo um déficit na produção de açúcar, com relação ao consumo. Você tem um consumo que está crescente e uma produção que não está acompanhando. Correto. Está, inclusive, retraindo, né? Com a questão do El Niño na Ásia, pegando a produção na Índia, na Tailândia. Então, o mundo está com esse déficit de açúcar, que está diminuindo bastante os estoques globais. Então o preço, com isso, o preço externo ele compensa muito e impacta o preço doméstico aqui também, sendo o açúcar uma matéria-prima para a produção de grande parte dos alimentos em geral, né? Sim. E da soja, o que a gente pode pontuar? Bom, a soja ela voltou a ter também uma recuperação, né? Agora está em R$94, R$95 a saca, para pegar como referência o porto de Paranaguá. A soja a gente tem que agora esperar um pouco para saber ter um resultado mais assertivo um pouco da safra americana. Certo. Que até um pouco tempo atrás estava demonstrando 74% de grãos níveis bons e excelentes, né? Então, isso... Mas a questão é que questões climáticas ainda podem vir a impactar na produção americana. Certo. Se a safra americana for bem abaixo do esperado, a gente pode esperar uma nova alta nos preços. Os preços aproximando dos R$100 aí a saca em Paranaguá. Né? Muito bem, meu caro. Bom, pra gente fechar, a gente tá com o tempo meio corrido hoje, programa ao vivo é assim mesmo. Quero que você possa pontuar aí os laranja, café e das carnes, o que dá pra gente dizer aí de uma maneira bem... As carnes, vamos pegar a carne bovina, né? A gente está continuando num cenário de oferta muito restrita. A exportação favorecendo o escoamento da produção, principalmente para frigorífico, dado que a gente tem uma demanda interna muito enfraquecida. Correto. Então a gente já está vendo aí a arroba com uma possibilidade de aproximar de R$70
vão ser R$70 a arroba, né? Mas Uhum. pro começo do ano que vem, talvez no final desse ano, já pegando novembro, dezembro, Certo. já começa uma nova valorização no preço da arroba. Com relação ao frango e ao porco, a gente ainda tem esse custo de insumos muito alto. O produtor tentando repassar agora os preços para poder ter uma melhora na margem, né? Certo. Principalmente margem de suíno, a gente viu que esse ano foi um desastre, com o produtor tomando prejuízo no negócio e foi isso. E do café e da laranja? O café, a gente está com essa questão da própria oferta, né? A gente teve uma seca muito forte no Espírito Santo, que atrapalhou muito a produção do Conilon. E o Arábica podendo apresentar uma bienalidade positiva. A questão o café a gente está vendo uma possibilidade dos preços se manterem alto, podendo ter uma elevaçãozinha agora nesse segundo semestre. Tá, e da laranja a expectativa é de bons preços aí nos próximos ciclos? A laranja, como a gente já comentou até outras vezes, né? A laranja a gente teve uma queda na produção, principalmente com saída de muita gente da laranja, porque o custo de produção de laranja e o manejo são uma coisa que precisa, né, uma atenção. Não é algo que nem uma cana-de-açúcar que, pegando ali que é essa região de São Paulo, elas competem diretamente na questão da área. Então o produtor muitas vezes prefere ir para uma cana-de-açúcar que ele vai arrendar, ele vai ter um custo menor, vai ter uma rentabilidade às vezes maior. Então essa queda na oferta de laranja está impactando principalmente no estoque de suco de laranja. A gente tem essa diminuição também na Flórida, né? Então a laranja ela tende a se manter numa perspectiva de preço bom aí por um tempo, pelo menos até a gente, se algum momento a oferta voltar a se equilibrar, mas isso pode demorar um tempo, até porque o custo de entrada nesse mercado de laranja é um custo alto, né? Você tem que pegar, você vai plantar um pé de laranja, vai demorar uns 3 anos até ele começar a produzir. Tem esse tempo todo que você não é do dia para noite que vai surgir laranja, né? Não é de um ano para o outro que começa a aparecer as laranjas do mercado. Bom, muito bem, meu caro. Eu quero mais uma vez agradecer sua satisfação, enfim, sua presença, satisfação aqui no Agropapo. Daqui a uns 15 dias você volta aí para atualizar todos esses dados. Perfeito? Muito bem. E assim, com a participação mais que especial do nosso colunista Fábio Halson da Paralax Consultoria, encerramos essa edição do Agropapo. O Agropapo que tem produção, direção e apresentação de Ronaldo Luiz, tem o apoio publicitário aí da Associação Nacional de Defesa Vegetal, ANDEF, e também da Fibro Saúde Animal, e a direção jornalística da Altivia do jornalista Alberto Luchetti. Encerramos esta edição, voltamos na próxima. Um abraço e tchau, tchau!